A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 26 de junho de 2024. Vamos lá? Capítulo 2 da carta aos Gálatas, louvado seja Deus que Paulo escreve essa carta aos irmãos em Galácia. Amém? Vamos lá. Capítulo 2, agora Paulo está escrevendo para os irmãos e mostrando para os irmãos que Tiago, Pedro e João confirmam o seu apostolado. Como eu falei nos outros vídeos, eles estavam colocando em dúvida o ministério de Paulo, o caráter de Paulo, a identidade, o ministério do apostolado de Paulo. E eles estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo, porque não caminhou com Jesus, não foi ensinado. Então eles estavam colocando em dúvida o ensinamento de Paulo para a igreja de Gálatas. Por isso que os irmãos estavam rapidamente se desviando do caminho, porque muitos estavam acreditando na mentira que aqueles falsos mestres, que aqueles falsos judaizantes estavam introduzindo dentro da igreja, né, dentro das igrejas ali na Galácia. Então, Paulo vai falar sobre a sua conversão e ele vai iniciar, lembra do início? No começo, ele já inicia do começo, falando sobre a sua conversão, como ele foi. Então, aqui no verso primeiro, ele vai falar, ó, passando 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém. Se você voltar aqui no capítulo 1, no verso 18, você vai ver que passaram 3 anos, ele subiu para Jerusalém. Depois de 3 anos da sua convocação, depois de 3 anos do seu chamado, do seu ministério, da confiança que o Senhor depositou nele para esta obra poderosa que a qual o apóstolo Paulo fez. Depois de 14 anos, ele vai a Jerusalém de novo. Na primeira ida a Jerusalém, depois de 3 anos que ele foi chamado, ele foi para conhecer Pedro, conhecer os apóstolos. E ali, no capítulo 1 aqui, ele fala sobre o testemunho, né? No verso 23, os irmãos haviam ouvido falar a notícia dele, aquele que perseguia agora era muito útil na obra do Senhor, que era Paulo. E aqui no capítulo 2 ele inicia falando que ele subiu a Jerusalém depois de 14 anos em uma ocasião, né, em companhia de Barnabé, levando com ele Tito, né, que eram seus companheiros de obra, companheiros de missão, homens que Deus preparou. Porque a gente faz a obra, irmão, mas a gente não faz sozinho. O Senhor sempre prepara alguém para estar conosco nessa obra poderosa. O Senhor sempre prepara alguém para caminhar conosco na obra que o Senhor nos confia. Então a obra do Senhor não é feita só. Então nós precisamos de colaboradores, precisamos de intercessores, precisamos de pessoas que estejam conosco nesta obra. Por isso que a gente sempre pede oração, que a gente está sempre junto. Quando fazemos qualquer coisa para o Senhor, nós precisamos de união, de irmãos em Cristo junto conosco. Então Barnabé e Tito estão juntos. Se você ler, a gente estudamos a carta aos Romanos aqui, se você ler lá o capítulo 16, você vai ver que Paulo vai citar o nome de mais de 36 pessoas ali que estavam na obra com ele, que estavam caminhando com ele, que estavam ajudando. Ele vai citar o nome de mulheres ali muito importante na obra do Senhor e servos do Senhor, Barnabé, Tito, Timóteo, tá tudo lá, né? Onésimo, muitos outros homens de Deus que esteve ali com o apóstolo Paulo na obra, está ali. Ele cita o nome de cada um. Por que ele cita o nome? Porque é importante entender que nós precisamos de pessoas. Então Paulo, aquele capítulo é muito forte. Eu ministrei pela misericórdia uma vez naquele capítulo, irmãos. Foi uma mensagem poderosa que o Senhor deu, né? E de pessoas ali que dão a mão, que ajudam, que estão ali um com o outro na obra do Senhor. É muito lindo saber que há pessoas assim disponíveis para a obra do Senhor. E nós não fazemos esta obra só. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Vamos lá. Aí ele continua falando aqui, ó. Rumei para lá por causa de uma revelação. Apresentei diante deles o evangelho. E ali ele foi entregando, fazendo que ele foi chamado para pregar para os gentios, que o Senhor os convocou. E assim ele foi influência. E ele foi indo pregar para os gentios, esforçando para que não fosse inútil o seu esforço. E ele foi pregando. A gente estuda bastante sobre a história dele em algumas cartas, principalmente quando a gente estudou o livro de Atos aqui, né, dos apóstolos. Ó. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Lembra que eu falei que aqui eles estavam dizendo que para ser salvo tinha que circuncidar? Eles estavam distorcendo a verdade. E o que eles estavam ouvindo? Estavam ouvindo que Jesus era necessário. Como a gente ouve muito hoje, né? Não, Jesus é necessário, mas porém tem que ter, né? Porém, Jesus e mais tem que acrescentar alguma coisa. Então eles acrescentavam, é importante ter Jesus, a salvação entra bem, mas vocês têm que circuncidar. Não, é importante ter Jesus, mas vocês têm que guardar o sábado. É importante ter Jesus, mas vocês têm que não comer carne de porco. Então aqui ele estava judaizando o evangelho. E hoje, se a gente apresenta os dias atuais, eles falam, é importante ter Jesus, mas tem que crer em Maria. Nós não estamos atacando os nossos irmãos católicos, mas nós sabemos que não é
através dela, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então vai, mas tem que crer na reencarnação. Crê em Jesus, mas além de... E aí vai introduzindo esses misticismos, essas religiosidades dentro do evangelho, como a gente vive hoje atualmente. Crê em Jesus, mas também tem que ter. Aí vão introduzindo coisas e mais coisas, cada um com as suas mentes fértil, vão introduzindo coisas, irmãos. E as pessoas começam a acreditar nisso e esquecem que salvação é pela graça, não é por obras, é só através do sangue expiatório, o sangue expiatório de Jesus naquela cruz, é só através dele. Ele é quem intercede, ele é o Pai, o Filho de Deus, que deu a vida por nós, por amor, sacrifício. Amor sacrificial, amor ágape, o amor de Jesus Cristo por nós. Então não precisa de Jesus é só Jesus e ponto final. É só Jesus e ponto final. Ele é o Salvador da humanidade. Ele é o Redentor, né, da criação. Então aqui ele fala assim, Tito esteve comigo e por ser grego não precisou circuncidar-se. Aí você vai falar, mas Timóteo foi circuncidado. Só que Timóteo foi circuncidado pela cultura. Por isso que ele foi circuncidado, porque a cultura do lugar exigia isso, mas não por religiosidade. No caso, Tito aqui não foi circuncidado, por quê? Porque aquela era religião. Era uma religião que estava sendo introduzida dentro do misticismo, né? Eles estavam tentando judaizar o evangelho. Então, Tito não foi circuncidado por que disso? Paulo sabia que se permitisse que Tito fosse circuncidado, havia um meio de sair, no meio de sair para introduzir o judaísmo dentro. Então não foi permitido por que disso. Então a gente entende, irmãos, que eu moro aqui no estado do Espírito Santo. Mas se eu for para a África tem uma cultura. É por isso que muitos missionários vão para lá. Você vê que eles se vestem como lugar. Eles mudam porque é da cultura do lugar, entendeu? A cultura fala, então por isso que tem missões transcultural. É quando você sai da sua cultura para outra cultura, para outro país, para outro estado, né? Há pessoas com chamados específicos para isso. E o Senhor prepara. Então vamos lá. E essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos, verso 4, irmãos judeus, terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos novamente, quer dizer, judaizando o evangelho. Eles se infiltraram dentro de disseram, não, agora nós somos crentes também, agora nós somos da igreja, né? Nós estamos aqui, conhece alguém? Não, agora eu sou crente, sou cristão, mas tá lá na igreja, mas tá do mesmo jeito, da mesma forma, não tem transformação, ainda contaminando outros para que seja igual a eles. Pessoas que saem de alguns tipos de religiões, né? Pagões, e vai para a igreja e continua no paganismo dentro da igreja, porém usando o nome de Jesus, né? Quantas pessoas saem aí dessas religiões pagãs, né? Macumbaria, esses negocinhos, e vão para a igreja e ficam do mesmo jeito. Porém, usa o nome de Jesus como se fosse cristão. Então é algo seríssimo. Atualmente nós vivemos isso. Atualmente nós estamos vivendo esse tempo. Que pessoas vêm para a igreja e ficam como estão, ainda atrás as suas raízes ali, né, das suas religiões, e não tem uma transformação. E é isso que estava acontecendo, é que os falsos mestres judaizantes estavam fazendo isso com aquelas pessoas. Eles aceitavam a fé em Jesus Cristo, mas não tinham a transformação, né? E aí Paulo chega dizendo para eles que está errado, que era maldito, que era anátema aquilo que eles estavam ensinando. E aqui no verso 5 em diante ele vai falar, contudo nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. Nós não cedemos, nós permanecemos fiel à verdade do evangelho, nós continuamos convictos da nossa chamada, nós continuamos convictos que Deus é na nossa vida, nós continuamos convictos do evangelho de Jesus Cristo, continuamos sem ceder. Então não se submeta, irmãos, à pressão desse século, não se submeta ao nada a ver desse mundo, não se submeta ao tudo pode. Hoje a gente está vendo o evangelho sendo distorcido por muitos. E dizendo que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver. É religiosidade. Cuidado com tudo pode. Cuidado com tudo pode, não ceda ao tudo pode, não ceda ao nada a ver, continue firme, convicto na chamada do Senhor na sua vida e na palavra, viva o que a palavra de Deus está dizendo para você viver. Eu não tenho dúvida, quando eu fico com dúvida eu venho para a palavra, eu venho para a Bíblia, porque a Bíblia é o manual que vai me levar para o céu, a Bíblia é o manual que vai te levar para o céu, não tem outro caminho, irmãos, o caminho é estreito, é a palavra. Se não está aqui na palavra eu descarto, se não está aqui na Bíblia eu descarto, é assim que é a vida do cristão, se não está aqui você descarta, é isso que você precisa entender. Amém? Então aqui ele vai falar agora do verso 6 em diante, até o verso 10, sobre Tiago, João e Pedro.
as colunas da igreja ali em Jerusalém, as colunas, né, que o Senhor levantou ali no apostolado para guiar o povo de Deus, né, através da palavra do Senhor. Então, ele vai falar aqui no verso 6, ó, e aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenham sido no passado, e isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as suas aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ele está dizendo que Paulo, ou Tiago, Pedro e João, que são as colunas da igreja, que pareciam ser muito importantes, ele não era inferior a eles. Ele reconhecia a chamada ministerial deles como apóstolo, mas ele também sabia que ele era um apóstolo chamado pelo próprio Jesus Cristo. Então Deus não veio como a aparência do homem, mas ele sabia o nível que Deus levou ele, e ele não tinha diferença nenhuma, nem tanto na letra, na sabedoria, quanto na autoridade, que foi o próprio Deus que ortogou. Então ele está dizendo, Deus não vê como vê, Deus vê a diferença, vê o coração do homem, né? Então eles não eram superiores do que o apóstolo Paulo. Nesse verso 6 ele está dizendo, ao contrário, reconheceram que em mim havia sido confiado a proclamação do evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Então quer dizer, Pedro foi chamado para pregar para os judeus e eu fui chamado para pregar para os gentios. Fui chamado para pregar para aqueles que não eram circuncisos. Paulo está dizendo, e da mesma forma, no verso 8, ele fala, e da mesma forma que Deus usou Pedro com autoridade e com graça para os judeus, me usa com autoridade e sabedoria também para os gentios. Não tem diferença. Basta você estar disponível. Tem propósito, tem chamada, fique disponível. E aqui no verso 8 ele fala sobre isso, que da mesma forma que Deus operou por intermédio de Pedro, também operar por intermédio dele. E quando reconheceu a graça que me havia sido otorgada, o que aconteceu? Verso 9, Tiago, Pedro e João, respeitando-os como sustentáculos, como autoridades, como coluna da igreja, olha só, respeitando, quer dizer, eu tenho respeito pela minha liderança, pela minha autoridade, porque eu sei quem eles são. Estenderam a mim a mão direita e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A liderança da igreja levanta a mão e abençoa eles, porque reconheceu que eram homens de Deus, missionários, apóstolos levantados pelo próprio Jesus Cristo para fazer a obra do Senhor. Então, Tiago, João e Pedro, porque aqui eles diziam, não, mas Paulo não andou com Pedro, Tiago e João, não foi formado ali com Jesus, não participou da escola de discípulos com Jesus Cristo, não. E aí foi falando. Então, quer dizer, aqui ele está dizendo, eles mesmos impuseram as mãos sobre mim, abençoaram, sabendo que eu sou um apóstolo chamado pelo Senhor. Então aqui ele está dando testemunho que Tiago, Pedro e João confirmavam o apostolado dele. Irmãos, é muito sério, tá? Chega o momento que nós temos ali que confrontar mesmo e mostrar que o Senhor é na nossa vida, que Deus nos convocou para esta obra. E, infelizmente, tem pessoas que são levantadas mesmo para provar o nosso caráter. Nós precisamos ter essa estrutura espiritual que este homem de Deus teve. E aqui ele vai falar, eles reconheceram o meu chamado e confirmaram o meu chamado. Então, eles estavam quebrando ali aquele engano que estava sendo falado, aquela suspeita que estavam levantando sobre o ministério apostólico dele. E aqui no verso 11 em diante, até o verso 20, até o verso 17, ele vai estar falando sobre Pedro. E ele fala, quando porém Pedro chegou a Antioquia, eu enfrentei a face por causa da sua atitude reprovável. Por quê? Pedro ainda era religioso. Nós vamos ver que o Senhor leva Pedro na casa ali de um daqueles líderes para mostrar para ele que ele vivia uma hipocrisia. Como é o nome dele agora, meu Deus? É Cornélio. O Senhor leva ele na casa de Cornélio e dá um sonho a ele antes, depois leva ele, manda 3 homens buscar e chega lá e fala, não chame de amaldiçoado aquilo que eu santifiquei, porque Pedro, ele tinha a mente dele que os gentios não poderiam ser salvos porque não era circunciso, não fazia parte da linhagem dos judeus. Então ele tinha essa religiosidade. Aí Paulo está dizendo aqui que ele mesmo confrontou o próprio Pedro pela atitude que ele tinha reprovável, né? E aqui no verso 12 vai, porque antes chegavam alguns, da parte dele estava tudo bem, mas quando chegavam alguns gentios, ele se afastava e não comia com eles, ficava à parte, separado, afastado, porque tinha temor, não queria que outras pessoas que eram circuncisos vissem Pedro junto. Então Pedro, ele tinha aquela atitude daqueles tipo de pessoas, chegou alguém mais inferior, eu me afasto para que alguém superior não me veja ali, vamos supor, chega eu, né, humildezinho ali, não tenho condição financeira, não tenho nada, e ali tem um irmão ali que tem um patamar mais alto, né, tem um nome, aí chegou alguém que pode ver ele conversar comigo, ou ela conversar comigo, ele vai se afastar para não estar perto. Então assim Pedro estava fazendo, ele se afastava e comia separado, afastado dos judeus, não queria contato com os gentios. E Paulo vai reprovar ele, Paulo vai chamar ele como um apóstolo, com a autoridade que Deus deu, ortogada a ele, e vai repreender o apóstolo Pedro pela atitude hipócrita dele. Que aqui o texto aqui, ele fala que Pedro está tendo uma atitude hipócrita, o verso 13, ó. E os outros judeus, de igual modo, se uniram e
a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Até Barnabé estava se deixando influenciar pela hipocrisia daqueles judeus, dos judeus que não queriam estar perto do gentio porque eles não eram circuncidados. E Pedro estava junto. Pedro não queria estar junto porque Pedro, ele teve um período na vida dele que ele viveu hipocrisia. Ele teve um período na vida dele que ele viveu até a venda dos olhos dele cair, ele ser liberto e saber que o Senhor não fazia acepção de pessoas, né? Graças a Deus o Senhor alcançou a Pedro nessa área também. Pedro foi um homem difícil de lidar e passou por vários processos com o Senhor, assim como eu e você passamos por vários processos para ser lapidados e limpos. Cada dia o Senhor nos coloca num processo diferente para nos lapidar e nos preparar. E Paulo fala aqui no texto que ele chamou Pedro e o repreendeu conforme ele vivia na tradição judaica, que ele começou a falar. Quantas hipocrisias na casa do Senhor nós vivemos também? Quantos? Recepção de pessoas, divisão, panelinhas dentro da igreja, que é o que mais tem, irmão. Grupinhos aqui, ó. É o grupinho A, o grupinho B. Ó, se você tem condição mais ou menos, você anda com aqueles mais ou menos. Se você tem condição alta, você anda com aqueles da condição alta. Se você não tem condição nenhuma, você fica isolado. Fica à porta, né? Assim, então é muitas panelas. Então Paulo está dizendo sobre isso aqui. Havia essas separações, essas distinções de pessoas dentro da igreja, essa separação, que hoje atualmente acontece e muito. Partidarismo, como na igreja ali de 1 Coríntios, Paulo escreve falando sobre o partidarismo que havia dentro da igreja. Só através da justificação, é só através de Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo, homem nenhum pode nos levar ao Senhor. Verso 16, estando plenamente conscientes, entretanto que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus Cristo. Aleluia. A fim de que sejamos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém é capaz de ser salvo. Como eu já falei outras vezes, ninguém é capaz de ser salvo, poderia ser justificado por praticar a lei, porque a lei, o marido zeloso, que não errava, não falhava. Então, se a gente falamos sobre isso, acho que foi a carta que a gente falou sobre isso, acho que foi em Romanos mesmo que a gente falou sobre isso, sobre a lei, nós estudamos muito sobre a lei. Então ninguém poderia cumprir a lei, 613 leis, não poderia cumprir. Primeiro que a gente já quebra as leis em de várias formas, então não havia quem pudesse cumprir. Por isso que Jesus se entregou por mim e por você, para que nós fossemos alcançados por ele. Nós vamos ver aqui no capítulo 3, se eu não me engano aqui, vai falar sobre o versículo 13, 3:13, vamos falar sobre isso no próximo vídeo, né, que Jesus se fez maldito ali no maldeiro para nos redimir de todo o nosso pecado. Verso 20, ele fala, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu que vive mais em mim, ô glória, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim, glória a Deus. Não tomo por inútil a graça de Deus, aleluia, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão, aleluia. Ele não morreu em vão, irmãos. Não fique deixando a religiosidade entrar na sua vida. Pessoas que introduzem um monte de coisa, tem que fazer isso, tem que andar assim, tem que falar assim. Vai pelo manual, vai pela Bíblia. Louvado seja Deus, porque o sacrifício já foi feito por mim e por você. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, não viva mais você, mas Cristo viva em você. Todo cristão verdadeiro, unigênito, Cristo vive nele. Amém? Deus te abençoe, que a graça do Senhor continue te fortalecendo. Todos aqueles que aceitaram a fé foram justificados, purificados por Jesus Cristo. Então, se você aceitou a fé, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saiba disso, você foi justificado e purificado por Ele. Então você não precisa ficar introduzindo mais nada, somente obedeça, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de você. Então fique firme, porque Deus tem mais, amém? Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que a misericórdia dele nos fortaleça nessa semana. Nós já estamos na quarta-feira, para a glória do nome do Senhor. Ore por mim, ore por todos nós que estamos juntos nessa obra maravilhosa. Nós estamos saindo para fazer a obra que vocês sabem. Então ore por nós, irmãos, é o dia da gente ir. Nós precisamos, carecemos da oração da igreja do Senhor. Ore por mim, eu oro por vocês, juntos nós chegaremos ao céu. Ô glória, que Deus te abençoe, que a graça dele te fortaleça. E amanhã, capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Irmãos, se eu trocar o nome, às vezes, né, porque a gente já leu tanta epístola aqui, que às vezes você vê que eu troco o nome de um, troco o nome de outro. Mas aí a gente vai e corrige depois, tá bom? Deus te abençoe,
o like, compartilha, chama alguém, convida mais alguém, manda esse link para mais alguém, para que no YouTube, o algoritmo do YouTube veja que está sendo edificante. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, para que nós continuemos a crer, Senhor, a acreditar, e não queremos viver, Senhor, um evangelho religioso, um evangelho mestiço, um evangelho introduzido por coisas, aonde muitos, ó Pai, têm tentado colocar nos nossos corações, na nossa mente, que além de Jesus precisa de algo mais. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que só Ele é o suficiente, é o Salvador, e nós oramos agora neste momento, nos capacita, ó Pai, não se tornarmos hipócritas na Tua casa, fazer excepções de pessoas, se separando de alguns irmãos. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que não tem sido fácil, mas nós sabemos que com a força e a graça do Senhor nós conseguimos, que nós não usamos a graça, não tomamos a graça do Senhor em vão, que não seja inútil, ó Pai, estarmos na Tua casa, para naquele grande dia sermos reprovados pelo Senhor. Por isso nos ajuda, ó Pai, a nos negarmos a si mesmo e a submeter a Tua vontade, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.